Bom dia! Então, estamos agora com a nossa próxima palestrante, a Ellen, né? E então, vou apresentar a Ellen para vocês. E acho que está sendo bem dinâmica aí nossa mostra, né, gente? Está com bastante emoção. Então, a Ellen, que vai falar para a gente agora, ela é fisioterapeuta e ela atualmente está fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, né, no PPGCB, no Laboratório Integrado de Fisiopatologia Cardiovascular e Neurológica. E então, hoje, ela vai falar para a gente aqui sobre o automatismo cardíaco e o coração fora do corpo, né? Quem já não... Às vezes teve a sensação que o coração estava saindo pela boca, né? Mas não vai ser bem por essa linha aí, não, né, Ellen? Não. Então, passa a palavra para a Ellen. Obrigada por ter aceito o convite para vir falar um pouco sobre esse tema para a gente, tá? E a palavra é toda sua, Ellen. Eu que agradeço o convite para essa 7ª mostra. Estava muito ansiosa e com saudade desse momento, saudade do presencial principalmente. Mas agradeço muito o convite e vamos conversar um pouquinho. Minha tela já está aparecendo? Só para eu... Tudo ok, professora? Tá tudo ótimo. Sua tela já está aqui. Ok? Então, pode. Então, vamos lá. Então, bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, a professora já me apresentou. É um orgulho imenso estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho. A gente vai conversar sobre um pouco da fisiologia do coração. Então, como que esse coração funciona, entender como que é esse coração, então, como que é a anatomia, como que é cada parte do coração dentro do nosso corpo. E uma característica muito legal do nosso coração, que é a capacidade dele continuar contraindo, ele continuar batendo, mesmo quando ele não está no corpo. Nossa, Ellen, como que funciona isso? O coração bate até mesmo fora do corpo? Bate sim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, só para entender, vou colocar aqui mesmo. O coração, ele está aqui, então, todo mundo já sentiu, já colocou a mão no peito e sentiu os batimentos do nosso coração, batimento cardíaco. Então, nosso coração está aqui no tórax, um pouquinho para a esquerda. Então, quando você coloca a mão no peito, você consegue sentir seu próprio coração. Ou quando você coloca o ouvido no peito de uma outra pessoa, você consegue identificar onde que está o coração e o que é esse batimento, esse tum-tum ou esse tum-tá que a gente escuta e a gente sente do nosso coração. Então, o coração, basicamente, ele tem esse formato, diferente do que a gente vê em desenho, né? Aquele outro coraçãozinho que a gente geralmente desenha. O nosso coração anatômico, ele tem uma forma um pouco diferente. Então, é esse formato aqui, basicamente em gota. Dentro do coração, a gente tem cavidades, a gente tem 4 câmaras dentro dele, que é muito importante para a gente entender toda a distribuição do sangue. Então, para o sangue ser distribuído por todo o nosso corpo, ele passa por essas câmaras. Elas se contraem, então o nosso coração ele aperta e contrai essas câmaras para impulsionar o sangue para todo o nosso corpo. E, basicamente, a função do nosso coração é essa, de bombear sangue para todo o nosso corpo, para que o sangue chegue em cada parte do nosso corpo e leva nutriente, leva energia, leva oxigênio, para tudo continuar funcionando bem como deve ser.
Então, o coração, quando a gente faz um corte, como se a gente pegasse o coração e abrisse, agora a gente está vendo dentro do coração, a gente vê esse formato. A gente vê duas câmaras aqui em cima, que a gente chama de átrio, então são os átrios do coração. E aqui embaixo a gente tem mais duas câmaras, duas cavidades, que são os ventrículos, né? E dentro do coração a gente tem um lado direito e um lado esquerdo, tá? E aí, à medida que isso, que o coração passa por essas câmaras, o coração se contrai, o sangue é distribuído no corpo. Nossa, Ellen, que legal. Então, o coração, ele contrai. É igual, por exemplo, quando a gente movimenta o braço, que a gente vê o músculo ali saltando e puxando o membro, é bem semelhante. O coração, ele também é feito de músculo. Então, ele consegue fazer movimento, ele consegue fazer contração, porque ele é um músculo, né? Basicamente, é feito de músculo. Além disso, a gente tem toda uma questão elétrica no coração. Então, da mesma forma que a gente vê, por exemplo, um celular funcionando por eletricidade, o coração ele também depende de uma certa eletricidade para funcionar. Então, existe uma eletricidade que vai passar por todas as células, cada pedacinho aqui do coração, e vai estimular ele a fazer uma contração, que é quando ele aperta, mais ou menos o formato que eu estou fazendo aqui com a mão. Ele aperta, ele se contrai, e aí sim a gente consegue, então, essa função dele que é de bomba. Então, só para ilustrar aqui um desenho, esse sangue ele entra, tá vendo nas câmaras? Como eu falei, ó, são 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o sangue entra aqui, há uma contração, né, do músculo cardíaco, essas paredes se fecham, se apertam e impulsiona o sangue. E para esse movimento acontecer de forma rítmica, né? Porque quando a gente coloca a mão lá no coração, a gente vê que o tum-tá, 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 ele é frequente. Graças a Deus, nosso coração não para, ele continua essa contração rítmica e contínua de minuto a minuto. Então, a todo tempo, nosso coração está contraindo e bombeando esse sangue. E para isso acontecer, a gente depende de um sistema nervoso, de uma eletricidade que começa todo esse movimento. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, o ritmo cardíaco, esse batimento do coração, depende de uma questão muscular do coração e uma questão elétrica. E agora a gente vai entender um pouquinho disso. Como que funciona esse controle? Então, lembrar que nosso corpo, lá dentro da nossa cabeça, tem um cérebro, e esse cérebro ele vai mandar informação e comando para todo o nosso corpo. Dentro do coração, a gente também tem uma rede de fibras, assim como foi falado na palestra anterior, de neurônios, né, de células específicas que faz a condução dessa eletricidade. Então, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, um carregador de celular, um cabo que passa eletricidade para o aparelho, a gente no nosso corpo também tem. Então, o cérebro, ele tem fibras que passam essa eletricidade para o coração. E aí, esses neurônios, essas fibras, chega até o coração e vai controlar a eletricidade do coração. Ah, Ellen, mas geralmente o cérebro comanda tudo. Como que o coração funciona sem o cérebro? Então, dentro do coração, a gente tem fibras específicas. Aqui já não é neurônio, é uma célula muscular que tem uma capacidade de gerar energia também, assim como e conduzir essa energia, assim como o neurônio. Mas é uma célula muscular, é uma célula do coração. E aqui essas fibras, ó, em amarelo, que vocês estão vendo, é basicamente assim na nossa anatomia. Fica entre as câmaras aqui, e é por essas fibras que vai ser conduzido a eletricidade que vai para todo o coração e gera a contração. Então, como o coração ele tem essa capacidade de gerar essa eletricidade sozinho, qual vai ser a função, então, do cérebro? Qual vai ser a função do sistema nervoso em cima do coração? De modulação, de controle. Por exemplo, nosso coração ele bate um tum-tá, tranquilo quando a gente está deitado. E aí, de repente, se aparecer um pitbull na nossa frente, latindo todo nervoso, pronto para morder a gente. O que a gente vai fazer? Pular da cama, não é? Se a gente estiver deitado, tranquilinho, a gente vai dar um pulo, um salto e correr desse pitbull?
Nesse momento, o nosso coração vai acelerar, ele vai contrair muito mais rápido, vai contrair bem mais rápido. Então, o tum-tá, que estava tranquilo, agora vai ser tum-tá, 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 para correr do pitbull. Então, o nosso coração, ele acelera de acordo com situações que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Então, de acordo com que o nosso corpo precisa, o coração, ele vai aumentar esse batimento, ele vai diminuir. E quem ajuda nesse controle, né, nessa modulação que a gente fala, de contrair mais ou menos, é o cérebro. Então, o cérebro, ele tem essa capacidade de mandar essa informação e controlar. Olha, coração, agora você tem que contrair mais. Olha, coração, agora você pode contrair mais devagar. Agora a pessoa está deitada. Não precisa de uma contração e de um tum-tá tão rápido. Pode ser mais tranquilo. Então, o cérebro, o nosso sistema nervoso, ele tem essa capacidade de modular e controlar a contração do coração. Mas lembrando que o nosso coração, ele tem essa rede interna, essa capacidade intrínseca de gerar eletricidade e gerar um impulso nervoso, de gerar uma condução desse impulso nervoso para gerar a contração. E além desse sistema elétrico do músculo cardíaco, a gente também tem outro componente bem importante na contração do coração, que são os nutrientes. Então, a gente precisa de alguns nutrientes, como oxigênio, como cálcio, para que essa contração exista, para que essa contração aconteça. E esses nutrientes chegam até o nosso coração através do sangue. Então, o sangue, ele leva o cálcio, ele leva o oxigênio, ele leva todos esses nutrientes que vão auxiliar também no funcionamento, vão fazer, né, o funcionamento do coração acontecer. Então, é onde a gente tem 3 importantes características, componentes ali do coração, que faz ele contrair. Não é só como a gente movimentar o braço e aí a gente tem uma contração e o coração funciona. Então, existem várias propriedades, mecanismos para que essa contração aconteça. E aqui, mostrando um pouquinho, ó, há uma geração dessa eletricidade, dessa energia que faz a contração do coração acontecer. Essa energia, como eu falei, passa por todas essas fibras amarelas aqui do coração, são as fibras especializadas do coração em conduzir essa eletricidade. Essa eletricidade se espalha por todo o coração e faz a contração. E essa contração acontece quando a gente tem esses nutrientes passando por todas as células e fazendo com que ele funcione, ok? Então, essa é toda a rede elétrica do coração funcionando. E a partir do momento que a gente faz uma secção, por exemplo, corta o coração, a gente vai ver um exemplo agora, e aí a gente desliga o coração do cérebro, a gente desliga o coração dessa fibra aqui, ó, de sistema nervoso, de neurônios, dessas fibras, e ele continua batendo. Olha só que legal! Nossa, Ellen, mas então fora do corpo o coração continua batendo? Que legal! Sim, o nosso coração ele tem capacidade de gerar essa eletricidade e continuar batendo, desde que ele tenha aqueles nutrientes que eu falei. Então, o coração ele precisa do cálcio, ele precisa do oxigênio para que ele continue contraindo, para que ele continue batendo. Então, é possível sim que o coração ele bata, mesmo quando ele não está dentro do nosso corpo. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem o transplante cardíaco, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que existe essa possibilidade de pegar o coração de uma pessoa que está morrendo, né? Que infelizmente o cérebro não tem mais viabilidade, e aí a gente tem um coração ali funcionando super bem, a gente consegue tirar de um corpo de uma pessoa e passar para o corpo de outra pessoa. E como que isso é possível? Na hora lá, o cirurgião ele vai cortar, ele vai tirar o coração da pessoa que está prestes a ter um óbito, né? Está tendo falência de algum outros órgãos, então não tem mais a capacidade de manter aquele coração. Ele corta. No que ele corta, o coração ele continua batendo, porque ele tem toda essa rede elétrica própria, ele continua funcionando, ele continua batendo. E aí consegue, então, fazer o transplante para uma outra pessoa.
como que vai fazer para transportar um coração de um corpo para o outro? Existem duas possibilidades. Uma delas, a gente é colocar esse coração dentro de uma caixa que vai manter ele sendo irrigado por sangue ou uma solução muito parecida com o sangue. Lembra quando eu falei? Para ele continuar contraindo, ele precisa dos nutrientes. Então, ele precisa do cálcio, ele precisa do oxigênio. E para continuar essa contração, ele é irrigado com sangue, ele é irrigado com uma solução que mantém esses nutrientes. Mantendo esses nutrientes no coração, toda essa rede dele elétrica própria vai manter a contração. Então, é possível tirar o coração de um corpo, colocar nessa caixa, nesse sistema de irrigação, ele continuar contraindo e a gente não, né? O cirurgião tem a capacidade de pegar esse coração batendo e colocar no corpo de uma outra pessoa. Ah, Ellen, mas e se não tiver essa caixa? Se não tiver como manter o coração sendo irrigado por uma solução que mantém ele contraindo? Tem uma outra possibilidade? Tem, que é a possibilidade mais usada para um transplante cardíaco, que é quando você pega o coração e coloca em uma solução fria, coloca no gelo. Quando coloca no gelo, a gente vai parar essa contração. É o momento em que o coração ele para, ele estabiliza, ele não continua contraindo. Então, a gente para toda essa condução elétrica, para todas essas reações, essa nutrição do coração, e ele para. Fica no gelo por um determinado tempo, depois vai colocar no corpo novamente, ele vai ser irrigado por sangue novamente, e aí ele volta a funcionar, ele volta a contrair. Então, o coração é um órgão incrível que tem essa capacidade, então, de ir para o gelo, para a contração, aquela que eu falei que tem como acontecer fora do corpo, e quando a gente leva para o outro corpo, quando o cirurgião reconecta o coração no outro corpo, ele volta a bombear. Então, ele volta a ser irrigado por nutriente, esse nutriente é o sangue, né? O nosso sangue ele tem diversos nutrientes, e ele volta a contrair no corpo de uma outra pessoa, que é algo muito legal do transplante. Dentro do laboratório, a gente também usa dessa propriedade do coração, de bater fora do coração, ou do corpo. O que acontece? Quando a gente precisa trabalhar, descobrir se um medicamento funciona ou não, se um fármaco, um remédio, ele tem uma certa ação no coração, se ele ajuda o coração a bater mais rápido, se ele ajuda o coração a bater mais devagar, a gente realiza alguns experimentos com o coração fora do corpo de uma cobaia, de um ratinho, esse aqui, que é o que se faz em laboratório. Então, a gente testa tanto no animal acordado, então a gente dá um remédio para o rato e vê o efeito no corpo do rato vivo. E quando a gente quer, por exemplo, ver se esse mesmo remédio tem um efeito sem o controle lá do sistema nervoso, o controle do cérebro, influência daquele controle do cérebro. Lembra que eu falei que o cérebro ele modula, ele controla o batimento do coração? Então, sem esse controle, a gente vai, então, fazer a eutanásia do rato, a gente tira o coração do rato, como no transplante, existem as possibilidades de colocar esse coração do rato no gelo, para essa contração do coração, para todos esses mecanismos, e aí a gente coloca de volta em um sistema semelhante a esse desenho, a gente coloca de volta num sistema que vai irrigar novamente esse coração. E aí, no que irriga o coração, ele volta o batimento. Então, ele vai pulsar e vai ficar batendo ali no sistema, porque o sistema está dando oxigênio, o sistema está dando os nutrientes que o coração precisa para se manter funcionando. Então, ele volta essa contração. Então, no laboratório, é como se a gente fizesse um transplante do coração do rato para colocar aqui no sistema, e aí a gente pode testar medicamentos, testar remédios no coração do rato, no coração do animal, e para ver se isso tem algum efeito para um dia a gente poder usar em seres humanos. Então, a fase de experimento em laboratório, de experimento com rato, com animal, quando a gente fala de coração, é feito dessa forma. E aí a gente só consegue esse tipo de experimento devido a essa capacidade do coração de continuar batendo fora do corpo. Então, a gente precisa
que ele tem esse mecanismo. Por exemplo, quando eu mostrei lá todas as câmaras do coração, se a gente corta um átrio, se a gente corta o átrio direito, a gente perde essa capacidade do coração se contrair. Nossa, Ellen, mas então por que que perde essa capacidade de contração quando corta o átrio? Porque é no átrio que começa toda essa cascata, todo esse efeito elétrico. É lá que está o que a gente chama de marca-passo natural, marca-passo do coração, que é no átrio que gera essa eletricidade e leva ela para todo o coração para promover a contração. Então, quando a gente corta o átrio, aí o coração para e não consegue voltar a contrair, porque a gente perde essa capacidade de contração. Então, para ele continuar contraindo, mesmo fora do corpo, ele tem que estar inteiro. A gente precisa das 4 câmaras inteiras para ele funcionar, para ele contrair. E também precisa dos nutrientes, ok? Então, basicamente, no laboratório, a gente faz um dos experimentos que nós realizamos no nosso laboratório, então esse experimento de coração isolado que a gente chama, que é usar desse mecanismo, essa capacidade, essa propriedade do coração, e aí, uma vez que ele está no sistema, batendo, né, com a frequência cardíaca, com aquele ritmo cardíaco que eu falei, que é aquela contração do coração minuto a minuto, ele consegue, então, a gente aplicar um determinado remédio, um determinado medicamento e ver se ele contrai mais, se ele contrai menos, e o que acontece, né? Qual a resposta do coração frente a esse remédio, a essa contração, então. Basicamente é isso que eu tinha para passar, a gente relembrar e aprender um pouquinho da fisiologia do coração, como que ele funciona, como que é essas partes do coração e como que é isso então de bater fora do corpo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição. Gostaria de agradecer novamente o evento pelo convite, agradecer ao PPGCB pela criação desse evento e pela essa oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho. Muito obrigada. Eu agradeço, Ellen, a sua apresentação, foi ótima. Enfim, aprendemos bastante agora sobre o coração, né, e o seu funcionamento. Agradeço também todos que estão participando e fazendo perguntas, isso é bem importante para a nossa interação, como eu comentei logo lá no início, né? E tem uma pergunta aqui para você, Ellen, inclusive de uma xará sua. Ai, que legal! A Ellen, a Vitória, ela pergunta como e por que acontece o ataque cardíaco? Tá. Então, o ataque cardíaco, por exemplo, o infarto, né, que a gente fala, como que vai acontecer? Lembra quando eu falei que o coração ele precisa de nutriente para ele continuar a contração? Ele precisa ser irrigado, ele precisa ser nutrido? É isso que acontece no ataque cardíaco. A gente perde a capacidade de nutrição do coração. Existem veias e artérias que estão ali irrigando o coração. Então, leva sangue para aquela parede do coração, para ele ser nutrido, para ele funcionar. Uma vez, por exemplo, que acontece um coágulo ou acúmulo de gordura nessa artéria que impede o sangue de passar e impede essa nutrição do coração, a gente perde aquela capacidade de contração. Lembra? Eu falei? Se a gente tira esse nutriente do coração, ele perde a sua capacidade de contrair. Então, mesmo eu com uma atividade elétrica do coração boa, então aquela capacidade dele de gerar eletricidade própria, boa, se eu não tiver um nutriente, ele não contrai. Então, é isso que acontece no infarto. Ou a gente tem um coágulo, um tampão, como se fosse uma tampinha lá do tanque, tampou, impediu que o sangue passe por essa artéria, impediu que o sangue, os nutrientes cheguem até o coração. Não chega nutriente, o coração não é nutrido, e aí ele não faz a contração. E aí, quando a gente tem um ataque, um infarto, e aí o coração para, ou então ele não consegue fazer uma contração eficaz. O que é isso? Ele também pode tremer. Quando não chega essa nutrição boa, ele perde um pouco da sua capacidade. Então, ele treme e não contrai, conseguindo expulsar o sangue, igual a gente viu naquela animação. Então, se ele não contrai eficazmente, né? Se ele não contrai efetivamente, não manda sangue para o corpo. E aí ele tem essas duas possibilidades. Ou ele para a contração,
ou ele treme e não contrai efetivamente para mandar o coração para o corpo, o sangue para o corpo. E a gente tem uma parada, uma possibilidade, né, de parada cardíaca ou algum problema de irrigação do sangue para os outros tecidos, para os outros órgãos. Basicamente isso. Respondi? Tô falando aqui sem o microfone, né? Obrigada, Ellen. Tem mais pergunta, viu? Aqui, a Giovana está perguntando, em uma cirurgia cardíaca em que é feita a perfusão extracorpórea, esse automatismo cardíaco tem alguma alteração? Então, quando tem essa perfusão extracorpórea, a gente mantém essa frequência lá do nodo sinusal. Então, lá no átrio direito, como eu falei, é onde começa e propaga essa eletricidade. E aí a gente tem uma certa frequência, então em torno de 100 batimentos por minuto. Extracorpóreo, o coração ele mantém essa frequência, ele não recebe modulação. Então, para bater mais fraco ou mais forte, aumentar ou diminuir a velocidade, a gente não tem esse controle que seria pelo cérebro, quando está fora do corpo, tá? Mas ele mantém seu batimento na circulação. Ah, tá. Depende da cirurgia. Agora eu estou revendo aqui a pergunta. Depende da cirurgia. Se eu tenho a função cerebral intacta, eu ainda tenho a modulação, eu ainda tenho um controle. Né? A partir do momento que não tem, se tirar o coração do corpo, aí a gente perde a modulação e eu fico com essa frequência de 100 batimentos por minuto. Mas se o coração ainda está no corpo e ele ainda recebe controle do cérebro, o que vai mudar é esse controle da frequência. Então, normalmente não vai ter os 100 batimentos por minuto. A gente vai ali em torno de 60, 70 batimentos por minuto, que é o normal. Que é quando eu tenho influência do sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, parasimpático, que eles brigam ali e controlam o batimento do coração. Então, eu não tenho esses 100 batimentos por minuto. O que vai influenciar mesmo é quando tira do corpo, é quando vai fazer o transplante. Mas dentro da circulação extracorpórea e o coração ainda no corpo da pessoa, recebe sim modulação do cérebro. E aí o que vai alterar, por exemplo, a irrigação dos demais órgãos, né? Porque aí e geralmente tem um tempo. O coração ele não pode ficar na circulação extracorpórea por muito tempo, porque ele deixa de irrigar o corpo, né? Aí depende muito da cirurgia, depende muito do que o paciente está ali. Tem que ser uma condição muito específica. Mas a grande diferença fora e no corpo seria essa frequência. E se ainda estiver conectado ao sistema nervoso central, simpático parasimpático, a gente tem o controle da modulação. Então, o que muda é mais questão de irrigação, é mais questão sanguínea mesmo. Eu não sei se eu respondi, essa foi difícil. Fascinante isso, né, Ellen? Nosso corpo ainda tem... É fascinante, né? Tem uma outra pergunta aqui para você, da Samela. Ela disse assim, a questão do teste em animais, tem previsão para diminuir isso? Né? O que você pode falar um pouquinho sobre essa questão de experimentos, né, e testes em animais? Ela fala na evolução em relação a não realizar o experimento no animal? Fiquei um pouco confusa. Eu imagino, depois se a Samela, se eu estiver imaginando errado, você fala aí, por favor, no chat, mas eu imagino assim, a questão mesmo de não utilizar animais, né, em experimentos, diminuição da necessidade de animais, né, para esses tipos de experimentos. De testes. No caso do nosso, ainda não tem essa possibilidade de fazer em algum modelo totalmente criado, totalmente artificial. Por quê? Para a gente ver o funcionamento de um remédio ou para a gente entender um pouco mais a fisiologia do corpo, a gente precisa dos sistemas funcionando. Então, eu preciso de um tecido biológico. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um modelo artificial que substitua completamente. Por exemplo, quando eu falei lá, a gente faz esse teste com o coração fora do animal, mas eu não tenho como criar, ainda não existe um coração artificial que a gente colocaria um medicamento e aí eu iria testar se diminui ou não a frequência, porque não é a mesma célula, não são os mesmos vasos, não é o mesmo tecido.
Então, a gente ainda não existe essa possibilidade de realizar em um modelo totalmente artificial. Então, a gente precisa do modelo biológico para realizar esse teste e fazer essas pesquisas sim. Ainda não... Com relação ao teste biológico de sistema de órgãos, a gente ainda não tem uma substituição, tá? Mas só para relembrar e frisar, não sei se meu tempo já acabou, mas esses animais, todo esse experimento, ele é sempre muito bem embasado com um comitê de ética, então o animal ele não sofre, a gente sempre tem um controle muito bom de dor, de consciência do animal, então o animal ele não passa por trauma, ele não passa por dor, então é sempre tudo muito bem controlado, tudo muito bem cuidado mesmo pelo comitê para a gente não promover sofrimento ao animal. Se quiser complementar, professora. Não, o que eu ia reforçar é isso que você falou agora no final da sua fala, né? De que ainda, né, é necessária a utilização de animais e, enfim, não sei se um dia não será, mas isso tudo é rigorosamente controlado, né? Tem um comitê de ética. Qualquer projeto de pesquisa que utilize qualquer animal, ele, para se iniciar, ele tem que passar por um comitê de ética que é rígido, que é detalhista mesmo a análise, né, desses projetos. Eles, inclusive, tentam direcionar o máximo possível os projetos para utilizar a menor quantidade de animais Sim. que vão trazer um resultado que seja significativo, né? Então, assim, o trabalho do comitê de ética e o trabalho dos pesquisadores que utilizam animais, né, ele é muito sério, gente, é muito sério mesmo, assim, como a Ellen falou, ou seja, tudo é pensado para que não haja sofrimento, para que seja utilizado o menor número possível de animais, né, e que seja feito um tratamento adequado para esses animais não terem sofrimento, eles, enfim, não terem nenhum tipo de penalidade, né? Ou seja, enfim. Então, reforçando, ou seja, os comitês de ética, eles trabalham, e os profissionais, os pesquisadores trabalham de forma muito séria em relação a isso, né? Então, acho que é isso, gente. Finalizamos, então, as palestras agora da manhã. Conto com vocês no período da tarde, né? Temos outras palestras no período da tarde e vamos continuar com essa discussão aí sobre ciência, que a gente gosta bastante, né? E lembrando que não deixei de responder, né, Ellen? Pode falar. Não, falei, só complementei muito. A gente gosta muito. Muito. Então, no período da tarde, 2 horas, a gente volta a ter palestras, e aí os links também já estão disponibilizados, né? Vocês podem acessar nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, no site do Compex, também, como foi colocado aí no chat, tem também já a programação da mostra, tá? Podem acessar por lá, e aguardamos vocês no período da tarde, com outras palestras bem legais, e reforçando que a gente tem também nas redes sociais do PPGCB, né, lá no Instagram, a gente vai fazer interações ali, né, com os participantes da mostra. Então, entrem lá, acessem os stories, que vão ter discussões lá legais também. Tá certo, gente? Então, bom almoço e até mais tarde.